Boa noite, pessoal. Então, esse aqui é mais um vídeo para nossas aulas, né? Desculpa eu ter entrado lá no coisa, não era para dar aula hoje para vocês, era o Felipe, mas eu estou fazendo já um conteúdo assíncrono para a gente aqui. E até bom que a gente vai terminar a parte de curvas aqui, só vai faltar a parte de aplicações que eu vou fazer um vídeo amanhã, tá? E aí vai dar certinho que a gente vai acompanhar a aula que o Felipe deu, né? Então vamos lá, olha, eu vou compartilhar aqui. Esse aqui vai ser rápido, essa aula acho que vai ter 30 minutos só, tá? Ah, e eu resolvi também o problema. Teve uma aluna dizendo que não conseguiu acessar o link. Eu já deixei tudo público, então vocês vão conseguir assistir os links lá no canal dessas aulas, tá? Que são para vocês. Então, pessoal, olha, vocês estão vendo aí, olha. Vocês estão vendo, então, a gente vai falar sobre os vetores o vetor normal e binormal. É só uma continuação do que a gente estava fazendo do vídeo anterior, né? Lembrando que esse aqui, esse T de T é o versor normal. Esse versor normal, se vocês não esqueceram, ele é T igual a R' sobre norma de R, tá? Linha. Então, ele é assim. Aí, o que acontece? A gente vai ter mais outros dois vetores, tá? O vetor normal e o binormal. Só antes lembrando que o T é o versor tangente. O versor tangente tem sempre norma 1, por motivos óbvios, porque se você passar a norma aqui, vai ficar norma de R' em cima e norma de R' embaixo, vai dar, a hora que um cancela o outro, vai dar 1, tá? Usando isso, que ele dá 1, se eu fazer a derivada, vocês forem olhar lá na minha... a norma ao quadrado, norma de T' ao quadrado, de T ao quadrado é igual a 1, porque norma de t é igual a 1. Mas só que lembrando que norma de t' ao quadrado é o t produto escalar com t, tá? Isso é norma ao quadrado. A hora que eu derivar dos dois lados, eu derivo aqui e derivo aqui. A derivada de 1 é zero, porque é constante, e a derivada desse aqui ele vai ser assim, ó. Ele é a derivada do produto interno, a derivada desse cara aqui, né? Desculpa que não tem linha. A derivada desse cara aqui é 2 vezes, tá? 2 vezes t de t vezes a derivada da função que está dentro, que é t'. E a derivada do 1 é zero, então isso fica igual a zero. Isso quer dizer que t com t', escalar com t' é igual a zero. Certo? Então, quer dizer que o versor tangente com a derivada dele, eles são ortogonais, tá? Por definição. Então, olha, observe, no entanto, que t' nem sempre é unitário. Olha, o t é unitário, se eu passar a norma que dá 1. A norma do t', a norma do t', a norma do t' nem sempre é 1, tá? Ele é ortogonal a t, mas ele nem sempre é 1, ele não é um vetor unitário. Mas aí, então, se R' for uma curva lisa, a gente pode definir, então, o versor normal principal unitário, que na verdade como t' não é normal, não é unitário, eu vou pegar, dividir pela norma dele e ele vai passar a ser unitário, porque se aí eu passo a norma aqui, vai ficar a norma desse aqui em cima, norma embaixo, um cancela o outro e dá 1. Se esse o t' não é normal, não é unitário, a norma dele não é 1, o vetor normal, que esse aqui eu chamo no vetor normal unitário principal, ou simplesmente normal unitário, tá? Ou simplesmente vetor normal, que é o n de t, esse aqui tem norma 1, tá? E aí eu defino o vetor binormal,
O vetor binormal é o produto vetorial do t, do versor normal, com o vetor normal, tá? Esse aqui é chamado binormal. Gente, se vocês lembrarem lá de GA, quando eu tenho dois vetores aqui, eu faço o produto vetorial deles, ele vai dar um vetor aqui, ó. Esse aqui, ó. Se esse for U, se esse for U, se esse for V. Então, esse aqui é o U. Esse é o U vetorial V, tá? E eles são o quê? Esse cara aqui é... Esse cara aqui, ele é... Esse vetor aqui é 90 graus com os outros dois, tá? Então, esse vetor aqui, ele é... Esse vetor aqui, ele é... Esse vetor aqui, o BT, ele é ortogonal ao N e ele é ortogonal ao T, tá? O binormal. Ou seja, olha aqui. Esse aqui é o famoso triedro, tá? A gente vê isso aqui na geometria diferencial, aqui a gente não vai usar. Esse é o chamado triedro de Frenet. Olha, enquanto o versor normal é tangente à curva, o binormal é ortogonal ao T e o normal é ortogonal a T. E a vantagem, e o normal, vale ressaltar, ele sempre aponta para o lado de dentro da curva, tá? Sempre para o lado de dentro da curva. Sempre quando vai passando aqui, você pode, se vocês conseguirem mentalmente visualizar, vocês vão ver que, olha, esse aqui eles vão virando, a curva pode ir virando, né? É uma coisa assim, ela vai virando, mas sempre o vetor normal, que é esse aqui, ele vai estar sempre apontando para o lado da curva, tá? Então, binormal, olha, pode ver que eles são binormal, é ortogonal a T, que é ortogonal ao N, que em particular é ortogonal a isso aqui também, o N é ortogonal a T, tá? Então, isso aqui é um sistema de coordenadas ortogonais, tá? Essa figura 7, essa aqui, tá? Ela ilustra o exemplo 6. Qual que é o exemplo 6 aqui? Vamos aqui. Antes, a figura está na hora, depois a gente volta lá. Que é o seguinte, eu quero determinar o vetor normal e o binormal da hélice circular. Hélice circular simples que a gente conhece, né? Na coordenada x é cosseno, na coordenada y é seno, na coordenada z é t, tá? Bom, tem que calcular t, n e b, mas para calcular t, n e b, a gente precisa calcular t, porque o n depende do t e o b depende do n, tá? Então, vamos primeiro calcular R, porque o T, lembrando, versor normal é T, R' sobre norma de R'. Tá? Então, a primeira coisa, tem que calcular a derivada do R. Tá? Calculei a derivada do R. Derivada do cosseno menos seno. Derivada do seno, cosseno. Derivada de T é 1. Prontinho. Quando eu tirar a norma disso aqui, é raiz quadrada de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso vai dar raiz de 2. Tá? Usando a fórmula de t igual a r' sobre r, norma de r', r' é esse vetor, dividido por 1 sobre a raiz de 2, porque esse aqui deu a raiz de 2. Aqui embaixo a raiz de 2. E aí, quem quiser, eu prefiro deixar assim, que é melhor para fazer contas, mas se quiser, pode passar o raiz de 2 dividindo o seno, passar o raiz de 2 dividindo o cosseno, passar o raiz de 2 dividindo o k. Tá? Aí eu derivo, para ter o meu versor tangente, eu derivo aqui. Então, derivo t. Mas a derivada do t é fácil. Isso aqui é constante, sai para fora. Derivada do menos seno, menos cosseno. Derivada do cosseno, menos seno. Como aqui é 1, dá 0. Então, eu só tenho as coordenadas i, j. Isso aqui está no plano x, y, tá? E a norma disso aqui? A norma disso aqui é isso aqui ao quadrado, mais raiz disso aqui ao quadrado, raiz disso aqui ao quadrado. O que vai acontecer? Esse aqui, a raiz quadrada desse cara ao quadrado, ainda vai deixar 1 sobre raiz de 2. E aqui vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, raiz disso. Só que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, por isso que essa norma dá 1 sobre raiz de 2.
Usando que n é t' sobre a norma de t', é o cosseno de t. A norma de t', quem que é a norma de t'? Esse aqui, 1 sobre raiz de 2, tá? Aí, a t' sobre norma de t', só que nota que, ó, aqui tem um raiz de 2, na hora que eu passar dividindo, vai cancelar um com o outro, então por isso que só vai aparecer menos cosseno na direção do i, menos seno na direção do j. E esse é o nosso versor tangente. Calculamos, então, o n, falta o b. O b é o produto vetorial de t com n. O t é o vetor menos seno, cosseno e 1. Aqui, menos cosseno, menos seno, o n é menos cosseno, menos seno e 0, que nem a gente já viu agorinha. Fazendo o produto vetorial, a gente vai obter o vetor 1 sobre raiz de 2, cosseno na direção do i, seno na direção do i, cosseno menos cosseno na direção do j e 1 na direção do k. É só fazer esse determinante aqui, tá? Isso é um determinante, não é uma matriz. Aí, então, assim, o que eu tenho aqui? Então, aqui acabou o exercício. Calculei o vetor, o versor normal, que é o t. Calculei o n, que é o vetor, é o normal principal, o vetor normal. E calculei o b, que é o binormal, tá? Aí tem umas observaçõezinhas dele aqui que eu vou fazer. Eu vou até ler para vocês que, olha, o plano formado pelos vetores, porque eu tenho dois vetores, e se eu tenho dois vetores, eu tenho um plano. O plano formado pelos dois vetores, pelos vetores n e b, eu chamo ele de plano normal, tá? Plano normal. E esse daqui é o conjunto de todos os vetores que são ortogonais ao t, tá? Ao versor tangente. É claro, né? O b é ortogonal ao t e o n. Então, o que acontece? Esse vetor, o plano normal, eu tenho assim, o vetor t, ele é ortogonal ao vetor n, tá? E ele é ortogonal ao vetor b, tá? E esses dois aqui também são ortogonais aqui embaixo. E aí, o que acontece? O plano formado por esses dois aqui, ó, pelo n e o b, eu chamo de plano normal. Ou seja, todo mundo que está nesse plano aqui, olha, são os vetores que são ortogonais desse cara aqui, tá? Por que eu preciso disso? Porque os coeficientes do meu vetor, na hora que eu for achar o plano, os coeficientes da coordenada x, y, z vão ser as coordenadas desse vetor aqui, tá? Então, é chamado de plano normal, tá? Aí o plano estabelecido pelo vetor t, olha, o plano agora tem outro plano aí também. O plano estabelecido pelo t e o n, agora esse aqui, ó, é chamado de plano osculador de C. O nome osculador, ele vem do latim, gente, do osculum, que significa o quê? Beijo. O que significa isso, gente? É o que ele beija no ponto P como se ele beijasse a curva. Ou, em outras palavras, é o plano que mais se aproxima de conter a curva P, a nossa curva que a gente está trabalhando, próximo ao ponto P. O que significa isso? Depois eu vou mostrar um desenho que vocês vão poder ver isso. O plano osculador é o que contém o plano mais próximo de conter a curva. E a gente também tem o chamado círculo osculador no ponto P, que ele no ponto P, esse círculo osculador em P, tem a mesma tangente de C em P. É o círculo que, por exemplo, se eu tenho um ponto P aqui, tá, da curva, eu tenho um círculo que passa aqui na pontinha do P e o vetor tangente a ele é o vetor tangente à curva C, tá, em P. E ele fica sempre do lado, essa tangente, e fica do lado do côncavo, tá? É o plano osculador de C e P e tem a mesma tangente. E essa tangente ela fica do lado para dentro do círculo, tá bom? E esse círculo é conhecido como círculo osculador, ou círculo da curvatura de C, tá? Em P. E é o círculo que melhor descreve o comportamento da curva
no ponto P, tá? Com a curvatura, com a curvatura, com a curva a mesma que tem em comum a mesma curva, que tem em comum com a curva, desculpa, a mesma tangente normal e curvatura P, tá? Só voltando, lembra que, olha, aqui é o exemplo 6 a gente fez todo isso aqui, olha. Esse desenho aqui é da hélice, olha. Olha como se comporta o versor normal, o binormal e o normal. Sempre vai ser uma coisa assim, olha, gente. Você pegou nesse ponto, tá vendo? Olha, o normal sempre aponta para dentro da curva. Ou seja, como nossa hélice está subindo em volta do vetor Z, esse versor normal aqui, ele sempre vai ser horizontal ao eixo Z. Ele vai ser sempre paralelo, ele vai ser sempre paralelo ao plano XY, tá? O vetor normal, ele vai apontar para fora, tá lá. Esse aqui aponta para dentro no eixo Z, ó. Esse aponta para fora, só que está no mesmo plano formado por, tá nesse plano aqui, olha, horizontal ao plano XY. E o versor normal, ele é tangente à curva. Então, ele é tangente a essa curva aqui, então ele sai para cá. Aqui, ó, ele sai para esse lado. Olha, e o versor normal, o normal sempre apontando para o eixo Z, e o binormal apontando para fora, tá? É como se ele estivesse torcendo, né? Ele está fazendo isso aqui, ó, na curva, subindo assim, ó. Esse é o vetor, se olhar, olha, esse aqui é o versor tangente, esse é o binormal e esse é o normal, olha. Ele pode ir lá na hélice, ele vai fazendo isso, mas ele sempre vai apontando para o eixo Z, tá? Apontando para a direção do eixo Z. O exemplo 7, a gente vai ver mais a coisa do plano osculador e do plano e do círculo osculador, tá? O exemplo 7 é do plano osculador. Ó. Determine as equações do plano normal e do plano osculador da hélice circular no exemplo 6. Olha, o plano normal é determinado pelo vetor n e b. O plano osculador é determinado pelo t e o n, tá? Então, vamos lá. Quando a gente tem isso, pessoal, o que tem? Olha, solução. Então, plano normal no ponto P, ele vai ter, ó, o que vai ser? Deixa eu fazer no próprio exemplo ali, vocês vão ver. Ó, como eu disse para vocês, eu tenho triângulo. Eu tenho T, aqui eu tenho N, e aqui eu tenho B. Tá? Quando a gente está falando de plano, olha, o que ele quer? O plano normal é esse aqui, é o formado, o plano normal é esse aqui, é formado pelo N e o T. Para determinar um plano, eu preciso de um vetor que eu chamo de normal também, mas não é o normal N, esse N grande, é o normalzinho pequeno, tá? O plano normal, para poder determinar a equação do plano. A equação do plano é assim, é o Nzinho normal. Quando eu tenho um plano, eu tenho um vetor aqui, olha, um N, e o plano aqui embaixo dele. Aí o que é o plano? O plano é o conjunto de todos esses vetores que são perpendiculares a esse Nzinho, o Nzinho, não o Nzão. Esse aqui é o vetor normal principal, esse aqui é o vetor normal do plano. Então a equação do plano, se vocês lembrarem, é o N produto vetorial com o vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0. Onde x, y, x0, y0, z0 são os pontos iniciais e x, y, z são as variáveis. É o que aconteceu aqui, olha. Ele quer o plano ortogonal, o plano normal e o osculador no ponto P, onde a coordenada é 0, então o cosseno tem que ser 0, o seno tem que ser 1, que a gente está na hélice, né? E o t vale π sobre 2. Então a gente para determinar esse plano, a gente precisa achar quem que é esse nzinho. Mas esse nzinho, gente, é exatamente o... A gente pode ou pegar o versor normal, só que como a gente só precisa da direção, o versor normal, lembrando que t é R' sobre R, norma de R,
Como a gente só precisa da direção, eu preciso de um vetor esse n, ele não precisa ser unitário, só precisa da direção. Então, só basta, olha, a direção desse vetor t é a mesma direção do vetor r'. É a mesma direção do vetor linha. Esses aqui, eles têm a mesma direção. Então, só basta calcular r' no ponto π sobre 2. A gente já derivou lá em cima. A hora que eu substituo π sobre 2 aqui, aqui como era seno, menos seno, vai dar menos 1. Aqui era cosseno, então vai dar 0, porque é π sobre 2, 90 graus. E aqui era 1, constante, tá? E aí eu só faço ó, o produto escalar aqui, ó. Então, o produto escalar da primeira derivada, o produto escalar é esse vezes esse. O ponto inicial aqui o ponto inicial é 0, 1, π sobre 2, então x menos, o x0 aqui é o 0, tá? E aí, a primeira coordenada do vetor n aqui é a primeira coordenada do vetor r', que é no ponto π sobre 2, quando t é π sobre 2, é menos 1. Vai dar x, então, x menos 0. Aqui é 0, então vai dar 0 menos y menos o 1 aqui, tá? Usando essa forma, tá? E aqui é o π aqui, no ponto π sobre 2, então vai dar z menos π sobre 2, esse é o z0, e a coordenada aqui é 1. Então, eu vou ter o meu plano normal, é esse aqui, olha, o z, tá? Z menos π sobre 2, jogo para lá, vai ficar mais π sobre 2, e só sobrou x, jogo para lá, o menos x, vai ficar x. Então, esse aqui é o plano normal. O plano oscilador, no ponto P, que contém, é o plano que contém os vetores t e n, ou seja, olha, é esse plano aqui, ó. É esse plano aqui, tá? O vetor normal a eles, então, olha, o vetor nzinho é o mesmo vetor, é o vetor que tem a mesma direção do B. A gente já calculou o B, tá? Então, olha, só lembrando, olha, o vetor normal a esse plano, ele vai ser ao plano oscilador, que é do T do N, é o B. Né? É o Bzinho, que é esse B, ó. É o B aqui, ó. Então, gente, basta calcular ele, mas a gente já calculou ele. A hora que a gente calculou ele, ele era 1 sobre raiz de 2 seno de t menos cosseno de t e 1. A hora que eu substituo menos raiz de 2 aqui, o que vai acontecer? Seno de raiz de 2 é 1, só que eu tenho essa raiz de 2 multiplicando, por isso ficou 1 sobre raiz de 2. Cosseno menos cosseno de raiz de 2 vai dar 0. E aqui é 1, continua sendo 1, só que como tem esse 1 sobre raiz de 2, ele passa multiplicando aqui. Então, esse é o B. A gente precisa usar o B, a gente pode usar ele mais simples. Eu preciso, olha, eu quero a direção. A mesma direção, esse vetor tem a mesma direção desse vetor aqui, ó. O vetor 1, 0, 1. A gente pode tirar o raiz de 2 fora da jogada, tá? Outra forma de você ver que você pode jogar o raiz de 2 fora, que eu vou multiplicar, ó, aqui vai ser esse vezes esse, né? O primeiro coeficiente aqui vai no primeiro coeficiente, vai no coeficiente do x. Aqui ficaria 1 sobre raiz 2. 0 vezes o coeficiente do y, aqui ficaria 0 sobre 0, tá? E o ponto inicial, olha, é o mesmo ponto inicial lá, é y igual a, y0 igual a 1. O x0 é igual a 0, e o z0 é igual a π sobre 2 aqui, ó. E quem é o coeficiente do vetor? A gente pode usar 1 sobre raiz de 2. Tá? E aí ficaria 1 sobre raiz de 2 aqui, 0, 1 sobre raiz de 2. Se eu multiplicar essa equação toda por raiz de 2, cancela o raiz de 2. Por isso que a gente pode usar também esse vetor se quiser. Tá? Mas aí vai ficar assim. Então aqui vai dar x, aqui vai dar 0, aqui vai dar z menos π sobre 2, jogo menos π sobre 2 para lá, jogo o x para lá, vai ficar menos x. Esse aqui é o plano oscilador, tá? Ou seja, é o plano que contém a curva no ponto P. É o plano que mais contém a curva. A curva, a nossa hélice, ela pode subir toda hora. Tem um pedacinho dela muito pequeno que está dentro do plano oscilador no ponto P. Que nem esse desenho mostra, tá vendo? Essa figura 8 aqui, ela mostra, olha, esse daqui é o plano oscilador. Tá vendo? É o plano oscilador da hélice do exemplo 7. No ponto P, ó, esse pedacinho da
curva, o pedacinho da curva está dentro dele. A curva toda não, porque ela vai subindo, ela vai saindo do plano. O plano osculador é esse aqui. Ela vai saindo do plano, mas no plano osculador ela contém o pedacinho da curva, tá? Aqui só para vocês verem o exemplo 8. O exemplo 8 eles falam, ele está pedindo, ó, desenhe o círculo osculador da parábola, tá? Y igual a x quadrado na origem, tá? Essa parábola na origem. Aí, para desenhar o círculo osculador é coisa simples. Vamos ver primeiro o desenho que ele quer. É isso, ó. A parábola y igual a x quadrado na origem, ela quer desenhar, você quer desenhar o círculo osculador a ela, tá? E aí, então, o círculo osculador vai ser o círculo onde o centro vai ser o ponto 0, 1 sobre 2. Tá? A coordenada x é 0 e a coordenada y é 1 sobre 2. Vamos lá ver por quê. Porque é o seguinte. Olha, do exemplo 5, a gente não precisa, a curvatura a gente já sabe. A gente lá no exemplo 5, a gente já calculou a curva da coisa aqui, ó. Vamos lá no exemplo 5. Aqui, ó. Foi quando a gente fez aqui. Tá? O exemplo 5. Esse aqui, ele quis calcular a parábola no 0, 0, por exemplo. No 0, 0, k de 0 é 2, então a gente já sabe quanto que vale o k no 0. Tá? Então a gente já calculou, então esse k de 0 aqui é 2. Aí dessa forma, e a gente lembrou lá no outro exemplo que o raio do, lá no outro exemplo não, aqui, ó. O raio do círculo osculador, olha, ele é 1 sobre k. No ponto P. Então, o raio é 1 sobre K, só que 1 sobre K é 1 sobre, o K no 0 é 2, então o raio é 1 sobre 2. E a gente quer o círculo osculador aqui, por que está no 0,02? Porque o círculo osculador é o mesmo, é o círculo que no ponto P, o nosso ponto P no caso aqui, no plano XY é o 0, 0. Nesse ponto P, olha, ele está pedindo, ó, calcule, desenhe o círculo osculador da parábola na origem. Na origem quer dizer o ponto 0, 0. Então, o círculo osculador é o círculo que, no ponto P, no nosso caso é o 0, 0, tem a mesma tangente. Ou seja, olha, a tangente no ponto 0, 0 a parábola, eu vou até arriscar para vocês aqui, é essa. Desculpa, saiu torto, deixa eu ver se apago. É essa aqui, ó, tangente, vetor tangente, é isso aqui. Ou a reta tangente, né? É todo o eixo X. Que também é tangente ao círculo aqui, tá? Então, para ser tangente ao círculo, e o raio tem que ser 2, eu tenho que ter esse ponto tangência, e o raio tem que ser 1 sobre 2. Então, eu subo o meio aqui. Então, o centro vai ser o 0, que está no eixo Y, e a coordenada é y2, tá? E aí, o desenho do círculo osculador é esse aqui. Tá? Então, é isso, pessoal. Olha, encerrei aqui. Bom? Estou tirando. Deixa eu só fechar aqui, que por hoje é só, pessoal, sexta-feira, né? Eu vou postar daqui a pouco para vocês. Vou parar de gravar, tá? Agradeço e terça-feira tamo junto.